Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, gravando aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Não esquece. Tem pessoas que estão assistindo nossos vídeos, estão compartilhando, né? Estão esquecendo de se inscrever. O mais importante é você se inscrever no nosso canal, tá certo? Não esqueça de dar o seu joinha, tá bom? Que assim o YouTube vai estar entendendo que você tem gostado do nosso vídeo, dos nossos trabalhos. E não esquece de compartilhar. Também você compartilhando está ajudando o nosso canal, né, a levar a palavra para outras pessoas, tá bom? A palavra do Senhor através da ministração aqui no nosso canal Café e Bíblia. Meus amados, estamos com uma lição muito interessante, a lição da Escola Bíblica Dominical, trazida pela CPAD, e a lição que irá ser ministrada agora no próximo domingo, no dia 14 de agosto de 2022, é a lição de número 7, que tem por tema o seguinte: a sutileza da relativização da Bíblia. Então hoje iremos aprender, né, como eu já falei aqui para vocês, o intuito aqui do nosso canal em trazermos as lições da escola bíblica. Nós trazemos um breve resumo, né? Nós trazemos um resumo em si para que os alunos, também os professores, aqueles que irão ministrar as suas aulas, né? E também aqueles que irão ouvir o tema que será ministrado, ter mais ou menos uma base e uma noção do que será tratado na escola bíblica. Então, desde já nós temos aqui o texto áureo da lição, né, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então preste bem atenção. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ele não disse quase toda, ele não diz a metade, ele não diz o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, não. Ele vai afirmar dizendo o seguinte, que toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada, né? Então, divinamente inspirada, ela é proveitosa tanto para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o que nos diz a verdade prática? A verdade prática nos diz o seguinte, que a Bíblia é inspirada, a inerrante, que nunca erra, a infalível, porque ela nunca morre, e é a palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Então iremos aprender dentro de alguns tópicos aqui, o que é que significa essa relativização da Bíblia, esses costumes, essas doutrinas que têm se levantado nos dias atuais para querer desconstruir, a nossa carta magna, a nossa bússola, que é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que nos diz a palavra do Senhor que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, para nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, quando a gente vai falar sobre a Bíblia, dentro da teologia, o que nós estudamos falando sobre a Bíblia é a matéria de bibliologia. Bibliologia nada mais é que o estudo sobre a palavra de Deus, o estudo sobre a Bíblia. Então, dentro dessa matéria, a gente vai aprender algumas importâncias, como a Bíblia foi escrita, como ela surgiu, como ela foi dividida, como foi feita as suas divisões, no Antigo, no Novo Testamento. E o interessante é que a Bíblia foi escrita aproximadamente, alguns estudiosos vão dizer, cerca de 40 escritores, alguns vão dizer autores, outros vão dizer escritores. Então, a Bíblia, a qual nós temos hoje, que são compilações, são cópias da Bíblia que foi encontrada ali no Mar Morto. Então, nós vemos que
essas cópias, né, da Bíblia Sagrada, nós sabemos que foi escrita aproximadamente por 40 escritores. Então, todos eles foram inspirados por Deus para escrever todo o conteúdo que nós temos aqui da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que foram diversas pessoas, né, diversos escritores, diversos autores de diversas épocas, também de diversas línguas, profissões diferentes, né, mas revelando uma mesma mensagem, aquela que o Supremo Autor desejou passar. Esse arranjo divino e humano é o grande milagre da Bíblia. Então nós sabemos que houve a divisão da Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Nós sabemos que também o Antigo Testamento, ali pelos judeus, foi conhecido como a Tanakh, né? Que era dividido em 3 formas, ou em 3 palavras iniciais, né? Que era a Torá, que era a lei, o Neviim, que eram os profetas, e os Chetuvins, né? Que eram os escritos. Então, os judeus chamavam dessa forma o Antigo Testamento. Então, nós sabemos que o Senhor, ele veio para cumprir toda a lei, né? Nós já sabemos que o Senhor ele veio para cumprir toda a lei, mas o Senhor, ele cumpre a lei, e no Novo Testamento Deus ele traz uma nova manifestação, né, que é a manifestação da graça, do favor imerecido, mas toda a lei foi cumprida. O que nós achamos interessante é que nos dias atuais, líderes, né, que se dizem ser cristãos, líderes de várias denominações religiosas, têm tentado querer desconstruir, querer dizer que a Bíblia está atrasada, que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia de antigamente tem que ser modernizada, né? Mas nós sabemos que tudo isso é um engodo satânico, né? Pois a Bíblia, mesmo sendo antiga, ela continua sendo a palavra de Deus. Antiga, quando eu falo aqui antiga, se referindo no século que ela foi escrita, né, pelo tempo, mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela é uma palavra inerrante, infalível, né? E o Senhor ele trabalha de todas as formas na vida do ser humano. Nós sabemos que a Bíblia nunca estará desatualizada. A Bíblia nunca estará, podemos dizer assim, fora de contexto. O que existe hoje em dia, nessa nova geração, nessa nova modernidade, nessa pós-modernidade, né, social, através das mídias sociais, quererem desconstruir tudo aquilo que o Senhor deixou escrito através da sua palavra. Então, aqui nós estamos trazendo um breve resumo, né, uma breve introdução, para a gente agora entrar e meditar aqui no texto da palavra do Senhor. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Aqui estamos fazendo uma breve introdução. No capítulo 3, do versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, aqui é o apóstolo Paulo, né, escrevendo, ele vai instruir a Timóteo, juntamente ali, que Timóteo ali o ajudava, era servo do Senhor, a continuar, para que aquelas pessoas viessem continuar a aprender e ficar firme naquilo que foi aprendido, que aquelas pessoas viessem entender tudo aquilo que eles aprenderam e não saísse dos costumes, daquilo que eles tinham aprendido, quer dizer, da base que eles foram alicerçados. Então, hoje em dia não é diferente, meus amados. Estamos vivendo, nos dias atuais, uma inversão de valores, onde tudo tem acontecido, e tem se tornado normal ou normais para algumas pessoas, para algumas igrejas. Não estou aqui
querendo criticar nem doutrinar igreja nenhuma, mas estou aqui como servo do Senhor, como obreiro do Senhor, ensinando e mostrando a verdade. Então, aquele que anda na verdade, ele assim está agradando a Deus, o Todo-Poderoso. Então, o versículo 15 vai nos dizer o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, aqui o texto está falando da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Quando ele fala em sagradas letras, né, e vai te fazer sábio para a salvação, ele está falando da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Aí diz assim: pela fé que há em Cristo Jesus. No versículo 16 vai nos dizer o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então nós sabemos aqui que toda a Escritura, tudo que contém aqui estampado na Bíblia Sagrada, foram autores, escritores inspirados pelo Espírito Santo para escrevê-la. Então, toda Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa tanto para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Por isso que o Senhor ele fala em sua palavra que ele exorta e corrige a quem ele ama. Então, versículo 17, para finalizarmos aqui a leitura bíblica em classe. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, se eu não leio a Bíblia Sagrada, ora, se eu não medito nas Escrituras Sagradas, como eu vou ser uma pessoa perfeita diante de Deus? Como eu vou ser uma pessoa instruída para fazer a obra do Senhor? Não podemos dizer aqui que aquele que lê a Bíblia Sagrada, aquele que não lê a Bíblia Sagrada, ele não tem como ser uma pessoa instruída. Nós sabemos que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele separou homens, né, através da sua palavra, através do seu agir, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, e ele separa discípulos. Né? Discípulos não é só você ouvir a palavra de Deus, discípulo é você ouvir, aprender, glória a Jesus, colocar em prática e fazer com que outras pessoas aprendam através de você. Isso é ser discípulo. Discípulos são pessoas disciplinadas. Discípulos são pessoas que são instruídas por Deus, né? Que ouviu a palavra do Senhor, colocou em seu coração, como disse o salmista Davi. Ele diz o seguinte: coloquei a tua palavra no meu coração, guardei, não só coloquei, mas como guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o que nós vemos muito hoje é muita gente escuta a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas não guarda. Pois se eu não guardo a palavra do Senhor, não tem como eu ser instruído pela sua palavra para uma boa obra. Então, nós temos que aprender que discípulos são pessoas, são homens, mulheres, servos e servas do Senhor, que são disciplinados, né, que sabem o que tem que fazer, né, sabe para que foi chamado, sabe como fazer a diferença. Porque se eu digo que sou crente, se eu digo que sou de uma determinada religião, não importa aqui a religião, como é que o mundo vai nos ver? Como é que o mundo vai nos observar? Aí vai dizer, é aquela que prega a palavra do Senhor, que diz que é crente, que é cristão, seja lá de qual denominação for. Então nós que somos servos do Senhor, nós temos que fazer a diferença. E não podemos nos deixar ser enganado por essas, podemos dizer assim, por essas doutrinas que estão surgindo no mundo contemporâneo, né, no mundo de pós-modernidade. Pois nós sabemos que tudo isso, o que está acontecendo, é a sutileza de Satanás, querendo relativizar, querendo desconstruir,
querendo denegrir, né? Querendo, podemos dizer assim, tentar de todas as formas querer que a palavra de Deus não seja implantada dentro da sociedade. Então, a palavra-chave dessa lição vai falar sobre a relativização. Qual o significado da palavra relativização? O significado da palavra relativização quer dizer, é a desconstrução. Olhe e preste bem atenção ao significado dessa palavra. O significado da palavra relativização quer dizer, é a desconstrução das verdades. É a desconstrução das verdades predeterminadas, buscando o ponto de vista do outro. Então, por que muitos querem relativizar a Bíblia Sagrada? Porque pessoas que dizem ser estudiosas, né? Pessoas cultas, e nada contra as pessoas estudiosas que estudam, né? Pessoas cultas que buscam, né? O seu intelecto, e eu não vejo nenhum problema nisso, mas muitas dessas pessoas dão lugar para que o inimigo venha implantar uma ideologia contrária à doutrina do Senhor. Então, nesse sentido, eu não posso concordar. Nesse sentido, eu não posso dizer que sou a favor de uma pessoa, ou de uma ideologia, ou de um líder, né? Ou de uma determinada, podemos dizer assim, igreja que se diz ser igreja, que diz pregar a palavra de Deus, que diz ensinar a palavra de Deus, distorcendo, porque nós sabemos que a palavra de Deus não pode ser distorcida, a palavra de Deus não pode ser nem diminuída, nem acrescentada. A palavra do Senhor ela tem que ser pregada da forma que ela é. Então, quando vem essas pessoas que se dizem ser cristãos, que se dizem entender da Bíblia, e muitas das vezes não conhecem nada de Bíblia, porque nada mais é que uma pessoa queira implantar, queira colocar, e principalmente pessoas que são líderes, que estão à frente de uma determinada igreja, que se dizem ser líderes, querendo implantar e desconstruir, dizer que a Bíblia Sagrada está atrasada, dizer que a Bíblia Sagrada está desatualizada, e a palavra agora é dizer que a Bíblia tem que ser ressignificada. Quer dizer, a Bíblia, através das mudanças do intelecto, das mídias sociais, pois nós estamos vivendo numa era digital, de nativos digitais, as pessoas, as crianças que nascem e crescem nessa nova era digital, são pessoas chamadas de nativos digitais. Então, toda essa atualização na sociedade, como diz aqui a introdução, no comportamento social, querem dizer que a Bíblia está atrasada, que a Bíblia está desatualizada, que hoje a gente vive um mundo moderno, uma pós-modernidade. E é nisso que eu vejo onde líderes, querendo trazer isso para dentro da igreja. Ora, para trazer um jovem para a igreja que está na vida ali, com a sua vida ali no mundo, fazendo coisas erradas, coisas que são desacordo à vontade de Deus. Querem implantar e trazer modernidade para dentro da igreja para atrair os jovens. É o que nós estamos vendo nas mídias sociais, em algumas igrejas, querendo desconstruir a Bíblia, querendo implantar e querendo, podemos dizer assim, inovar. A Bíblia não precisa ser inovada, queridos. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela é infalível. A Bíblia é a nossa bússola. Como eu disse aqui, ela pode ser escrita, Ela foi escrita durante alguns séculos, há mais ou menos 16 séculos no antepassado. Mas nós cremos e entendemos que a Bíblia ainda continua sendo Bíblia. A palavra de Deus ainda continua sendo
a palavra de Deus. Alguns vão dizer e erram em suas palavras, dizer que a Bíblia ela fechada é um livro da capa preta e a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Eu discordo dessa teoria. Eu concordo com a teoria que a Bíblia fechada ela continua sendo Bíblia e a Bíblia aberta ela continua sendo a boca de Deus para a minha e para a sua vida. Então não deixe que esses tipos de pessoas, esses tipos de doutrinas, essas ideologias que vêm com a sua sutileza, e a gente aprendeu aqui o significado de ideologia, né? São grupos de pessoas com pensamentos diferentes, opostos, né? Contrário à origem da palavra do Senhor. Então não deixe que essas pessoas, essas ideologias, né, que venham ser contrárias à vontade de Deus, querer entrar na sua mente, querer fazer com que você venha entender que a Bíblia está desatualizada. Então, o que nós entendemos que a Bíblia continua sendo Bíblia, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Primeiro tópico, nós vemos o seguinte, que a Bíblia e o Espírito desta era, a Bíblia e o Espírito desta era. Primeiro subtópico, a desconstrução. Olha aí. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, a cultura líquida ou ainda desconstrução, né? São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada de pós-moderno. Então, em palavras mais simples, esse novo modelo paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não só apenas a sua herança cultural, mas, sobretudo, o seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Então vamos ver lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, o que nos diz a palavra do Senhor. Então nós estamos vivendo, como eu falei para vocês, numa época pós-moderna, numa era pós-moderna, que querem implantar, que querem desconstruir a palavra do Senhor, né? Querendo mudar os valores éticos e morais e espirituais daqueles que servem a Deus. Mas se você fazer como salmista, como eu falei aqui, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, você não vai ser enganado, né? Você não vai ser, podemos dizer assim, enganada por essas seitas, né? Por essas ideologias contrárias, querendo desconstruir e relativizar a palavra do Senhor. Vamos ver o que é que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo vai nos dizer o seguinte, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, olha aí, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou mais além, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui sobre a consagração a Deus, sobre a humildade e sobre a fidelidade no uso de seus dons. Primeiro ele vai dizer o seguinte: não se conforme com este mundo. Não aceite o que este mundo está propondo. Glória a Deus. Não aceite essa modernidade, alguém dizer que o errado é o certo e o que o certo é errado, querer implantar ideologias satânicas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na cabeça dos nossos filhos. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que a gente é transformado pela renovação do nosso entendimento? Quando nós entendemos quem nós somos.
Quando nós entendemos que nós temos princípios, quando nós entendemos que a palavra que a gente lê, que a gente prega, é a palavra da verdade. Quando eu tenho entendimento, eu tenho alicerce. Quando eu tenho entendimento, eu tenho base. Quando eu tenho entendimento, eu sei que a minha casa está firmada sobre a rocha verdadeira, que é Cristo Jesus. Aí diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós temos entendimento, nós já entendemos que não devemos nos conformar com esse mundo. E sabemos que, através do nosso entendimento, da nossa renovação, da renovação das nossas vidas, entendemos que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Continuando aqui, amados, para a gente ganhar tempo. Segundo subtópico, o relativismo. Diz assim: dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absoluto. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Então, como eu falei aqui, temos que ter muito cuidado com esse relativismo. A ideia, desse mundo contemporâneo, dessa sociedade pós-moderna, é querer implantar na vida dos cristãos, na família tradicional, na igreja que prega a palavra do Senhor, dizer que tudo isso é normal, não há mais valores perenes e absolutos, tudo é relativo, quer dizer, tudo agora é normal, tudo agora é novo, temos que mudar, temos que ter modernidade dentro da igreja. A igreja não precisa ser moderna. A palavra do Senhor não precisa ter relativização. A palavra do Senhor ela tem que ser pregada, continuando a ser pregada da forma que ela é, pois ela é poder e salvação e vida eterna para todos aqueles que creem e confessam o seu nome. Então, resumindo aqui, o espírito dessa era contribui para a desconstrução e a relativização da Bíblia. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Quando alguém vem com essa ideia, não, porque eu sou a favor do politicamente correto. Lá em Salmos 11:3, vai nos dizer assim o salmista: destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo. Então, o primeiro subtópico aqui vai falar sobre a criação de uma narrativa. É justamente sobre essa narrativa que eu quero falar aqui, sobre o politicamente correto. São aquelas pessoas que observam, aquelas pessoas que têm os seus pensamentos descontorcidos, ou podemos dizer assim, vem com esse discurso que tudo é normal, que tudo tem que ser substituído, que a palavra do Senhor tem que ser mudada. Dizer que não há mais espaço para a Bíblia. Isso é o que eles querem fazer, isso é o que eles querem implantar. Quando a gente vai pregar a palavra, ou quando a palavra de Deus vai ser pregada em praça pública, podemos dizer assim, nos trazia um exemplo, em espaços públicos, querem desconstruir, querem proibir a leitura da Bíblia, querem fazer com que a palavra do Senhor não seja mais pregada nas praças, nas ruas, até mesmo nas igrejas, e querem implantar suas ideologias contrárias. Esses tipos de pessoas estão dentro dessa narrativa do politicamente correto, querer desconstruir. Segundo subtópico, a criminalização da opinião. Quer dizer, quando nós, cristãos, vamos dar alguma opinião, o que é que eles querem fazer? Que a igreja, os cristãos venham ser censurados, não venham ter voz. Quando a palavra do Senhor muitas vezes é pregada da forma que ela vem dizer que o crente ele está sendo racista, está sendo homofóbico. Vai dizer que a gente está perseguindo
aquelas pessoas, e a gente vê que tudo isso é engodo satânico, pois pensar diferente nessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Quer dizer, eles criam leis privilegiadas, né, para querer desconstruir a família, para querer desconstruir, né, a igreja, pois nós sabemos que a igreja, né, está abrigada, o culto religioso, né, está dentro da Constituição, está amparado pela Constituição, né, onde nós temos o nosso espaço para adorar, para cultuar o Senhor. E vem esses tipos de pessoas querendo que a igreja agora pague impostos, onde a igreja não depende, né, do Estado, onde a igreja não depende dos órgãos públicos, né, para existir. Então nós sabemos que essas pessoas vêm com narrativas contrárias, querendo censurar, querendo impedir que a igreja avance. Mas o que eu acho interessante quando o Senhor falou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então, esses tipos de pessoas querem criminalizar o evangelho, né? Querem, através de suas culturas, banir, né, o evangelho, porque quando nós dissemos que nós somos conservadores, essas pessoas já não gostam, já olham para nós de forma diferente, já agem de forma diferente. Hoje em dia nós vemos que são poucos cristãos que são conservadores. Como eu falei aqui, muitos líderes estão querendo relativizar a Bíblia, querendo desconstruir a Bíblia, dizer que a Bíblia está atrasada. E agora estão implantando em suas igrejas a modernização, querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Jesus, ele não faz isso para salvar pessoas. Jesus, ele salva, cura, liberta e leva para o céu, mas ele não precisa do mundo para salvar o pecador. O pecador que precisa da palavra de Deus. As doutrinas de hoje querem dizer que a Bíblia precisa de ajustes e não o homem que precisa se ajustar a ela. Glória a Deus. Eu pergunto para você, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, para você trabalhar numa determinada empresa, quando você passa em um concurso e você é nomeado, você agora vai ter que seguir as regras daquela instituição. Você vai ter que seguir as regras daquele trabalho, daquela empresa, seja particular, seja privada, né, seja órgão público. Você vai ter que se alinhar às regras, às normas, né, às diretrizes daquela empresa, daquele órgão que você agora está fazendo parte. Não o órgão, a empresa a qual você colocou o seu currículo ali, a qual você foi chamado, foi nomeado, né, venha se adequar a você. Não. Se você está chegando em uma determinada empresa, em um determinado órgão público, né, uma empresa privada, você agora vai ter que se adequar às normas daquela empresa. O que estão querendo implantar é uma inversão de valores, dizer que a Bíblia que precisa de ajustes. E o homem não. O homem, né, a Bíblia tem que se ajustar ao homem, ao ser humano. Onde nós vemos que tudo isso é falácia de pessoas que querem desconstruir a palavra do Senhor. Mas o crente que está firmado na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, ele não se conforma, glória a Deus, com as coisas que têm acontecido nesse mundo. Então, é muito importante nós sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi revelada e inspirada por Ele. Quem quiser que diga outra coisa, quem quiser que diga a sua opinião, pois nós somos livres para expressar as nossas opiniões. Não podemos deixar que essas opiniões, né, pois essa livre, né, expressão, esse livre pensamento venha querer impedir, venha querer até mesmo atrapalhar a nossa fé. Então,
nós vemos aqui no terceiro subtópico, que a Bíblia e o outro evangelho. Então, como eu falei aqui, é uma nova metodologia, há uma nova teologia, onde eles estão pregando, onde líderes, pessoas cultas, pessoas estudadas, estão trazendo uma teologia inclusiva, que é uma nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e também homoafetivo. Então, essa nova configuração teológica diz que qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico, como eu falei aqui. Se você é de encontro a todas essas atualizações, a toda essa teologia inclusiva, que nós estamos vendo aí, quer dizer que a igreja tem que aceitar o homoafetivo, tem que acertar aquelas pessoas que querem dar de todas as formas, de todos os jeitos, pois a Bíblia diz, vinde como estáis. Mas quando você começa a viver a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e tudo aquilo que você fazia de errado, você agora não vai fazer mais, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, nova criatura você é. Só que essa nova teologia quer dizer, vinde como estáis e ficai como estáis, que a igreja tem que lhe aceitar do jeito que você é. Não, está errado. Está errado. Não me tenha dizer aqui que não me diga aqui dizer que aceitar esse tipo de pessoas não quer dizer que a gente venha amá-las. Nós temos que amar sim, mas nós temos que pregar a palavra e viver a palavra da forma que ela é. Então nós não podemos aceitar esse tipo de teologia inclusiva, porque não vem da vontade do Senhor. Então aqui, qual o significado desse outro evangelho? O que é que ele faz? Ele promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. Eles tiram a atenção, que nós temos que ter a atenção do autor, que o autor principal foi Cristo, foi o Senhor, foi Deus. Teve autores que escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele tira o foco do autor e coloca agora o foco no leitor, no ser humano. Aí eles vão dizer que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia tem que se atualizar às minhas vontades, os meus desejos. Quer dizer, o que eu faço está certo e o que a Bíblia diz está errado. Esses são os tipos de pessoas que usam o linguajado politicamente correto e traz essa nova teologia inclusiva que está em desacordo com a palavra de Deus, querendo desconstruir a palavra do Senhor. E quarto e último aqui, a Bíblia sempre atual. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Então, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia não deixou de ser Bíblia. A Bíblia continua sendo a revelação de Deus à humanidade. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 16 ao 21. E também Deus se revelou através das páginas da Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, a qual nós lemos aqui no início. Então, qualquer tentativa de ressignificar, de mudar, de atualizar a Bíblia Sagrada, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, esse pós-modernismo, deve ser rejeitada e visto como uma heresia. Então, aos nossos olhos, que cremos na palavra do Senhor, que entendemos a Bíblia Sagrada como a nossa bússola, nós temos que entender e ter muito cuidado com essas heresias, com essas falsas pregações, com esses falsos mestres, esses falsos líderes que querem implantar nessa nova geração e dizer que a Bíblia está desatualizada. Então a Bíblia continua sendo Bíblia, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E finalizando aqui, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Então isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Onde o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, que toda a Escritura, como eu falei aqui no início,
é inspirada por Deus, né? E nenhum livro, por mais que espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Nós sabemos que é muito bom você ler livros, né? Eu mesmo leio todo tipo de livros, mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós lemos livros falando acerca do Senhor, falando da palavra de Deus, falando dos seus milagres, das suas maravilhas, né? Falando do Espírito Santo, você sente uma alegria que podemos dizer assim, não é uma alegria momentânea, é uma alegria duradoura, né? É uma alegria que alegra o nosso espírito, a nossa alma. Então, a Bíblia Sagrada é o único livro que nos traz inspiração, que nos traz alegria, né? Que faz a gente sentir a palavra de Deus. Nós sabemos que para quem estuda, né, que tem o seu estudo na vida secular, nós sabemos que tem livros, códigos, né, que precisam ser sempre atualizados, né? Pois com o passar do tempo ele vai ficando desatualizado e precisa ser atualizado. A Bíblia não. A Bíblia foi escrita há mais de 16 séculos atrás, por mais de 40 escritores inspirados pelo Senhor. E tudo que está acontecendo está dentro da Bíblia Sagrada. Tudo que já aconteceu estava escrito na Bíblia Sagrada. E tudo que irá acontecer também está escrito na Bíblia Sagrada. Então Deus é onisciente, onipotente e onipresente. A sua palavra é inerrante e é infalível. Eu concluo dizendo o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi revelada e inspirada por Ele. Então que Deus abençoe a vocês, tá certo? Diga não à relativização da palavra do Senhor. Diga não à desconstrução da palavra do Senhor. Continue sendo fiel, continue sendo servo do Senhor e serva do Senhor, e não podemos dizer assim, e não temendo, né, essas novas ideologias e não se conformando com o que está acontecendo nesse mundo, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é de passagem, pois o Senhor já preparou um lugar muito melhor do que esse, né? Como diz em sua palavra, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas no dia que Ele vir nos buscar e nos levar para as mansões celestiais. Que Deus abençoe. Se você tem gostado dos nossos vídeos do canal Café e Bíblia, curta, compartilhe, manda essa mensagem para os seus familiares, né? E não deixe de propagar a palavra do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus, e tenha um bom dia.